Já pensou que a força de uma mulher pode estar na forma como ela administra o tempo e defende o que ela acredita dentro e fora dos tribunais? Hoje nós vamos conversar com uma convidada que tem um combo disso. Esse combo completo: direito, resistência, movimento e muita presença. Ela é advogada, mentora, corredora amadora e embaixadora da nossa corrida oficial Elas Correm. Ela é, sem dúvida, uma mulher que transforma direção, leis em liberdade e movimento com muita motivação. Está no ar o 7º episódio do Fala Lunher, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso podcast, a esse espaço muito especial. É um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, Vanessa, Rina, comunidade. Hoje nós estamos com a Thaís Martins, que é essa mulher potência que nós falamos aí na abertura. E hoje ao meu lado nós temos aqui a Rina Aquino, a embaixadora da comunidade Lunher, que está hoje aqui ocupando o lugar da Érica e que a gente vai fazer sempre essa dinâmica agora, né, Rina? Opa, com muito carinho aí, e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E hoje aqui só tem embaixadoras, né? A da comunidade e a da corrida oficial da nossa comunidade. Thaís, vamos lá, vamos conversar? Vamos desenrolar esse papo aqui? Vamos lá. Bom, antes de tudo, nós queremos te entregar uma lembrancinha da Decorarte, que é um presente que a gente sempre entrega para as nossas convidadas. Aí é muito carinho, a Decorarte, assim, eu já estive nesse lugar e eu não sei de lá. Amei muito. É uma Tira aí, né? Obrigada. Exato. Pode tirar aí e mostrar para as meninas. Eu já vi os outros episódios. Olha que lindo. Carinho. Lindo. Essa branca ficou bem bonita, né, essa caixa. É a primeira branca? Não, acho que é a segunda. Acho que é da Dani também. É, a da Dani foi branca. Que lindo. Uau. Super útil, com certeza, A Thaís que pra mim. anota o tempo todo, né? Aham, sim. Obrigada, Decorarte, parabéns. Lindo. Thaís, sua xará aí, que Obrigada. tá com a gente. Lindíssimo. Vamos lá, Rina. Vamos lá, então. Começa aí essa rodada. Apitou, começou, doutora. Bora? Tô pronta. Vamos lá. Thaís, e o que é correr pra você? Nossa, a corrida ela aconteceu na minha vida de forma muito inesperada. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de correr. Então, hoje, correr para mim me traz esse sentimento de capacidade, de que eu posso o que eu quiser, de que não tem limites. Nesse final de semana eu participei de uma corrida de 16 quilômetros e durante a corrida eu até tirei o fone porque eu comecei a pensar, né? Sobre toda a minha trajetória. Então, eu que caminhava com muita dificuldade respiratória, sentindo muitas dores por conta da obesidade, hoje correr me traz muito esse sentimento de liberdade e de capacidade mesmo, né? E sempre que alguém me fala, eu queria começar, mas eu não consigo, porque eu nunca consegui correr nem 500 metros, eu falo, só vai. Começa, você consegue. Se eu conseguir, era a pessoa mais improvável, qualquer pessoa consegue, eu tenho certeza. E quem que é a Thaís antes da corrida, antes do direito, né, da advocacia? Quem que é a Thaís? Conta pra gente. Nossa, a Thaís é tão emotiva que essa pergunta ela é um perigo. A Thaís é uma menina cheia de sonhos, muitos, assim, relacionados ao direito desde sempre, desde muito pequena, mas sonhos que muitas vezes ela acreditou serem impossíveis. E que ainda acredita em alguns, assim, que ela ainda duvida, né, de alguns. Mas, trazendo a questão da corrida e de, enfim, tudo que acontece no meu dia a dia ao longo dos anos, hoje eu vejo que isso é mais algo que está implantado lá dentro de mim como uma crença do que uma verdade. Então, desde pequena eu quis muito ir para o rumo do direito porque eu queria ser juíza.
Uau. Meu pai falava que é porque eu sou muito mandona. Mentira. Eu não sou mandona assim. Não, pai da Thaís, não. Não, ele tá super errado. Eu acho que o senhor tá errado. Eu acho que ele não me conhece muito bem. Mas eu me apaixonei pela advocacia. Eu não escolhi advogar, né? A advocacia me escolheu, e muito menos a advocacia familiarista, porque eu não queria de jeito nenhum mexer com o problema familiar dos outros. Olha, segura essa informação aí que a gente vai chegar nela. Tá, então não vou falar. Mas, enfim, ao longo dos anos, eu fui sempre me desafiando. Tem uma característica minha que eu vejo assim como muito positiva, que é por mais que eu duvide que aquilo é possível, eu quero provar para mim mesma que eu consigo. Então, tanto na vida profissional quanto pessoal, eu sempre fui muito essa pessoa. Então, essa menina cheia de sonhos, ela vai realizando cada um deles. Porque ela não desiste. Amém. E eu acho que isso é algo de muito especial que eu tenho. Isso é interessante você falar, e aí na hora que a gente chegou aqui conversando, você falou assim, dependendo do que vocês perguntarem, nesse momento da minha vida eu vou chorar. Sim. E aí eu falei, então a gente chora. Porque eu também tenho passado por um momento na minha vida e eu me identifiquei muito com o que você falou sobre os medos que a gente tem e que são crenças, né? Inclusive a gente conversou mais ou menos sobre isso, e eu venho de... Hoje, exatamente 30 dias que eu comecei essa fase de, tipo, ir pra dentro de mim e comecei a parar, a me debater justamente com isso. As crenças que a gente encontra dentro de nós que foi colocada durante o tempo, né? E aí, pra gente falar mais um pouquinho sobre essa questão, hoje, como que você enfrenta os seus demônios, vamos colocar assim, né? Como que você encara essa realidade? Dá um insight aí pra quem tá ouvindo. Joelho no chão e apegada à minha crença, né? Eu sou católica, então é ali oração todos os dias, diante do Santíssimo, né, Rina? Amém. Entregando tudo para Deus. Essa questão de crenças, ela é muito profunda na vida de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem esse olhar, mas nós viemos de uma criação, pelo menos no meu caso, totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje. Sim. Então, os meus pais foram maravilhosos, eles fizeram o melhor que eles puderam na situação, né, nas condições que eles tinham ali, na situação que eles tinham. Mas eu fui criada para ser uma mulher independente, né, então isso a gente sabe que tem um preço. Não acho que foi de todo ruim, de jeito nenhum. Cheguei onde eu cheguei hoje por conta disso. Mas tem também o lado negativo de não saber pedir ajuda, de se fechar ali, né, no nosso mundo e tentar resolver tudo. Eu vinha pra cá falando pra Rina que eu tava tendo uma conversa com a minha mãe, é por isso que eu falei que eu poderia me emocionar, de que eu tô me sentindo extremamente sobrecarregada. Eu abracei tantas coisas, né, e quis fazer tantas coisas e ajudar tantos projetos, pessoas e até coisas minhas mesmo, que eu tô com essa sensação. Mas isso muito pelo fato de que eu preciso dar conta, né, eu tenho que fazer, sou eu e eu, no meu caso, sou eu e Deus, mas Deus não vai vir aqui e falar, deixa que esse projetinho aqui eu cuido, não, né, eu tenho que fazer aquilo que eu me propus a fazer. Mas é Ele que me sustenta, Vanessa, assim, todos os meus momentos, eu tô o tempo todo conversando, é uma relação de muita intimidade, muita amizade mesmo, e se não fosse essa minha fé, eu acho que eu já tinha entregado os pontos há muito tempo, desistido de muita coisa. Maravilha. Muito bom. Eu vou puxar para o meu lado um pouquinho, né? Vamos lá. E eu, como empreendedora, gostaria que você me falasse quais os erros que você vê as empreendedoras cometendo juridicamente? Nossa, juridicamente, o primeiro deles é achar que o advogado, o apoio jurídico não é importante. Ah, não, porque eu estou começando agora, né? Não vou gastar com advogado. E às vezes é só uma consulta que a pessoa precisa, é só um norte, né? Para que ela não faça tantas besteiras. Porque a gente sabe que a gente vai errar, a gente não está livre disso, faz parte, né? Da nossa vida enquanto empreendedoras. Mas achar que esse apoio jurídico não é importante é um erro muito grave. Confiar demais na palavra. Hoje, a gente infelizmente sabe que palavra
não tem valor. Não vale. É contrato, é tudo em contrato, e um contrato bem feito, bem estruturado. Eu sei que a IA está aí para ajudar muita gente, mas a IA não sabe as particularidades de cada caso, ela não sabe as lacunas, né, da lei que você pode ele deixar de colocar no seu contrato e pode te prejudicar. Então, eu acho que, claro, a falta de um apoio jurídico leva a tudo, né? A ausência de bons contratos e não entender a importância do registro da sua marca. A gente já falou bastante sobre isso dentro da comunidade e hoje a gente vê negócios que são super bem estruturados, tem um investimento muito alto, mas não se ocupa com o registro da marca e de repente é surpreendido por não poder utilizar, porque ou aquela marca já existia, já estava registrada, ou alguém, utilizando até mesmo de má fé, registrou para prejudicar um negócio que tem aí um potencial gigante. Então, acho que são esses 3 principais erros. Isso é fundamental. Né? Você falou a parte que realmente eu queria também pegar esse gancho, o registro da marca. E é gostoso a gente falar também, quando a gente fala sobre marca, o nosso nome é uma marca. Sim. Então, para você que às vezes quer usar o nome, né, doutora? Você que quer... Gente, isso aí vale sim a pena uma consulta, um esclarecimento, porque não é todo mundo que entende. Então, nada melhor, né? Do que procurar realmente quem entende para tirar essas dúvidas. Então, você que está escutando esse podcast aí, a gente sempre quer trazer informações muito precisas. Então, isso aí é uma das. E a gente sabe que tem muitas empreendedoras que estão começando. E assim, eu posso assegurar, não vou falar de valores e tudo, mas não é uma coisa, nossa, não vou registrar porque é muito caro. Então, consultem, façam isso, né, doutora? Porque é muito importante. E é um investimento, né? É uma segurança. Não tem que ver como um gasto. E o registro da marca, ele fica válido por 10 anos. Então, se você for pegar o custo que você vai ter agora e dividir por 10 anos, é muito barato. Perto da dor de cabeça que você pode ter de não registrar, e imagina ter que recomeçar um trabalho. Você falou uma coisa muito importante que é o nosso nome. Hoje a gente sabe que tem muita gente trabalhando o próprio nome como influenciador. E o seu nome enquanto marca influenciador também precisa de registro. Porque se você for fazer algum material de divulgação, se você for virar mentor, for dar palestra, alguma coisa nesse sentido, de repente você vai esbarrar no problema de não poder usar o seu próprio nome, porque ele já está registrado como marca naquela classe. Então, vale a pena, sim, ter esse apoio jurídico, porque o custo-benefício é muito bom no fim das contas. Sem contar também que é uma proteção, né? Sim. Porque dependendo, às vezes uma outra pessoa usa o nome dela ali de má fé, igual você falou, né? Que empresas às vezes podem utilizar. E isso pode ser um rombo à imagem da pessoa em questão, né? Sim, o meu nome, por exemplo, é um nome considerado comum, Thaís Martins. Imagina só eu trabalhar, eu já registrei o meu nome como marca em várias classes, em todas aquelas que eu pretendo trabalhar. E aí eu peço licença para trazer o caso de uma cliente que eu sei que ela não vai se importar com o sigilo, porque a gente já falou sobre ela em outro evento, que é a Dani Moraes. A Dani também, a gente fez o registro dela em várias classes que ela quer trabalhar, por conta dessa questão de mentorias, de palestras e tudo mais. Por quê? A Dani já está num caminho, né, muito avançado, assim, em relação a mim, mas a gente vai trabalhar o nosso nome, e a gente está ali potencializando na internet e tudo mais. Quando a gente atingir um certo nível, se eu não tenho meu nome registrado como marca, pode vir uma pessoa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar, e lançar lá uma palestra com a Thaís Martins. Muita gente não vai ligar o nome à pessoa, pode ouvir, né? Vou dar um exemplo. Ontem um amigo meu falou assim, eu fui convidado para ir num curso de um tal de Flávio Augusto. Você sabe quem que é? Eu falei, claro que eu sei quem é. A gente associa, como né? assim? Ele falou assim, não, eu não sei quem que é. Ou seja, se fosse alguém se passando pelo Flávio Augusto, ele iria no evento que ele foi convidado, achando que é alguém, né, importante, de nome, que tem know-how. Então, isso pode acontecer com a gente também. E todos esses grandes players do mercado, eles têm o seu nome registrado quanto marca. É importantíssimo, né? Bom. E aí, assim, a gente vai saltando, tá? Vai e volta. Várias coisas. Exatamente. E aí, eu quero te perguntar assim, essa pergunta é um pouquinho extensa, então eu vou ler ela para ficar certinho. Você tem uma trajetória de respeito, né, dentro da advocacia, mas você também inspira muitas mulheres com a forma como lida com o seu corpo, com o seu tempo, com o autocuidado.
E eu queria saber como que tudo isso se conecta. Como que tudo isso se conecta? A questão do direito, do seu corpo, autocuidado, tudo, tempo. Tá. Só te cortando, enquanto você responde, vou pegar essa agenda aqui da Decorarte, vou colocar aqui pra gente fazer um merchanzinho. Ah, bom. Vamos lá. Até aproveitando que 2026 tá chegando, né? Agora é a hora. Vai acontecer. Vai. Aqui é assim, vai. Falha nossa. Bom, eu cheguei num momento da minha vida e da minha carreira onde eu vi que as coisas não estavam funcionando, não estavam fluindo. Eu trabalhava muito, não que eu não trabalhe agora, mas eu trabalhava muito e os meus resultados não eram aqueles que eu esperava. E eu só trabalhava muito. Eu não, nesse momento, nessa fase, eu não cuidava de mim, do meu corpo, minha autoestima era lá embaixo. Para quem não me conhece de muito tempo, não conhece minha história, eu já pesei 130 quilos, então eu vivi a maior parte da minha vida na obesidade. E todas as pessoas achavam que eu era super bem resolvida, porque eu sempre gostei de me arrumar. Isso vem muito da minha mãe. Eu nunca vi minha mãe sair de dentro do quarto quando ela acorda sem batom. Nunca, na vida inteira. Mas eu tava ali em um momento trabalhando, fazendo dinheiro. No meu ponto de vista, eu fazia dinheiro, mas eu não fazia. A mentora escutando. Eu enxerguei porque eu não via o dinheiro, né? Eu morava com os meus pais, eu não tinha nada, tinha um carro financiado e vivia trabalhando. Das 7h30 da manhã às 9, 10 da noite. E eu só fazia isso. E saía final de semana, e festa, e sem conexão nenhuma com Deus, nada. E aquilo foi me frustrando. Eu desenvolvi ansiedade, desenvolvi mesmo as crises de ansiedade, veio o divórcio dos meus pais, e tudo foi se intensificando porque eu focava só no trabalho. E aí eu trabalhava mais, e aí eu trabalhava sábado, e aí eu trabalhava domingo. A fuga. Até que a fuga, total. Exato. Até que eu me vi em um estado que eu não entendi o que era, procurei ajuda e vi que era o burnout. Então eu precisei aprender a desacelerar naquele momento, mas para mim foi muito difícil porque o trabalho me realizava, o trabalho me deixava feliz. E em processo terapêutico, eu entendi que eu precisava cuidar de mim tanto quanto eu cuidava dos meus clientes, porque senão eu não ia conseguir nem cuidar dos meus clientes. Aliás, eu estava muito em falta com os meus clientes, eu poderia cuidar muito melhor deles. E eu sempre levei a minha profissão muito a sério, assim, eu tenho um cuidado muito grande com cada pessoa que confia a mim, né, os seus processos e as suas questões. E eu comecei esse olhar e vi que o que me faltava era falta de organização. Eu não tinha controle sobre o meu tempo, eu não tinha agenda, Vanessa. Eu só sabia os horários das minhas audiências. Mas eu não tinha. E horário de atender cliente. Mas eu não tinha ali, tal horário eu vou estudar, tal processo. Eu chegava no escritório e ia fazendo as coisas, E eu conheci o Wendel Carvalho nessa época. Fiz o método Cronos, que é um método de produtividade e tudo mais, e comecei a desenvolver essa questão de organização, de tempo, de produtividade. Uau! Quando eu comecei a me organizar, eu vi que eu precisava ali encaixar o meu autocuidado dentro da minha rotina. E aí eu fui para atividade física e nisso antes do meu processo, né, de emagrecimento. Fui para atividade física e vi que isso melhorou muito o meu desempenho e a minha produtividade. Então, eu fui tomando gosto por aquilo. Quanto mais eu fazia, quanto mais eu cuidava, quanto mais endorfina eu liberava e tudo mais eu produzia melhor em um espaço de tempo menor. Eu tô numa fase realmente que eu tô trabalhando muito, mas é uma fase, não são anos como eu fiquei, né? Então eu parei aquele negócio de trabalhar 12, 14 horas para produzir um volume X de trabalho. Eu consegui produzir aquele mesmo volume em metade do tempo. E isso graças à organização, à disciplina e à atividade física. Atividade física a gente salva vidas. Não só na questão mental, pessoal, mas profissional. Eu falo para as minhas alunas de mentoria, algumas ainda não estão com hábito de atividade física. E eu sempre falo para elas, quando vocês começarem a colocar
isso como prioridade, vocês vão ver que o profissional de vocês vai alavancar de uma forma. O pessoal também, claro, porque ela devolve a autoestima, né, melhora a nossa energia, o nosso olhar sobre nós mesmos. Então, eu acho que foi essa junção, sabe, de me organizar e conseguir encontrar como ser mais produtiva a partir dessa organização. Perfeito. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu e, inclusive, me identifiquei com muita coisa da sua fala justamente por essa fase que eu comentei, né? Então, eu acho que assim como eu me conectei, eu acho que as meninas vão entender muito e se conectar também. Total, eu até dei uma palestra ontem e também com as minhas mentoradas, a gente falta implorar, né? Porque, né, Vanessa? Inclusive, parabéns. Obrigada. A atividade física realmente é o que você falou, é o que eu falo sempre, salva a vida. E é tudo. Então, a gente sabe que independente do horário que a pessoa inserir na rotina, eu falo muito sobre produtividade, para nós dá certo de manhã, um dia que não dá vai à noite, tá tudo certo, mas faz muita diferença. E é nítido isso. E assim, eu acredito que foi a mesma coisa com você, mas eu acho que, igual você falou, você tem muitas mentoradas que não faz, você também, e a gente sabe da importância, elas têm essa consciência também, porque tá o tempo inteiro recebendo esse tipo de informação, mas só funciona a hora que ela se conecta. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim pra mim, seu rosto é tão bonito, por que você não emagrece? Faz uma bariátrica. E eu queria morrer, porque eu falava, o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? E eu não ia atrás, eu acho, não fazia, porque eu não queria dar o braço a torcer, sabe? Eu achava muito assim, eu tinha uma crença muito preconceituosa, me desculpem, mas eu preciso falar isso, mas eu achava que mulher bonita não tinha credibilidade, mulher magra, que eu tinha que ser inteligente, ponto. Porque se eu fosse bonita e magra, as pessoas iam querer me ter por perto por isso, e não pela minha inteligência, e não pelo meu profissional. Então, o que eu queria? Ser boa no que eu faço, né? E que as pessoas me quisessem por perto por aquilo, e não por qualquer questão estética. Só que eu vi que essa crença, ela era minha. Eu tinha o preconceito em relação a mulheres bonitas. Eu, Thaís, achava que porque a Rina é uma mulher bonita, ela não seria capaz de ser uma excelente empreendedora, gestora, mentora. Eu tinha isso, entendeu? Então, assim, quando eu quebrei isso e percebi que, é claro, muitas pessoas vão se aproximar por um motivo ou outro, mas a gente pode sim ser um compilado de coisas boas e ter credibilidade e ter pessoas que vão se aproximar pelo que a gente basta a gente mostrar, porque isso é nosso. É a gente que precisa mostrar que a gente é mais do que um rostinho bonito, do que mais do que uma corredora amadora, mais, entendeu? Isso mesmo. E voltando à questão da atividade física, não querendo puxar a sardinha para a corrida, mas já puxando, porque entre a musculação e a corrida, eu sou time corrida. Se eu precisar largar eu falo, eu largo a musculação, mas não largo a corrida. Porque a corrida, ela trabalha muito o nosso mental. Muito. A corrida, ela me ajuda a controlar a ansiedade, né? Então, o dia que eu tô muito nervosa, eu vou correr. Hoje eu vi um vídeo onde o moço falava assim, as pessoas ficam criticando, falando que a gente corre por medalha e banana, a gente corre para se salvar da nossa mente, todos os dias. Então, tem muita gente que fala assim, eu não vou porque eu tenho vergonha de ir pra academia. Gente, ninguém liga. Eu treino numa academia gigante e eu vou, hoje especialmente eu vou à noite, eu vou num horário que tem, sei lá quantas pessoas. Ninguém liga, ninguém tá olhando pra você. Às vezes olha de relance, mas ninguém tá reparando se você tá fazendo, se você não tá fazendo. Sabe? Esse é o mal da pessoa tímida, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela. Sim. E não é de forma má, né? Ele tem esse complexo de que tá todo mundo me olhando, tá todo mundo vendo que eu tô fazendo errado. Mas nem a timidez, muitas vezes, é desculpa.
Muitas uma vezes forma é de autossabotagem. É. Eu sou uma pessoa tímida. Quando eu falo isso, as pessoas riem de mim. Mas Pode rir? eu sou, na minha vida pessoal e tudo, eu Que sou. vida, pessoal. Não, mas eu super te entendo, porque eu também sou. Gravo aqui numa boa, faço stories, crio conteúdo, Eu sei. vou numa palestra, falo, mas no meu íntimo eu sou uma pessoa tímida. Então, esse ir pra academia também, pra mim não foi fácil. Quando eu comecei na pandemia e, por sorte, eu comecei a treinar na Beira Rio com o Rodrigo, que era meu personal na época. Então, era só eu e ele. Pra mim foi o paraíso. Lindo. Quando eu tive que ir para um estúdio, eu ia assim, morrendo de vergonha. E até hoje, quando como eu uso Gympass, eu vou em muitas academias, né? Eu fui recentemente conhecer a nova unidade da... Não pode falar, né? É porque assim, não tem público, né? Mas tudo bem. Pode. A nova unidade da Body Club. E eu fui morrendo de vergonha, assim, porque eu pensei, ai, gente, eu não conheço ninguém e tudo mais. Aí quando eu cheguei, eu tipo assim, ninguém tá me olhando, ninguém tá nem aí pra mim. Sabe? Por um lado é um pouco frustrante, porque a mulher solteira, né? É frustrante. Foi meio azul? É isso que eu ia falar, tava com a meia azul? Não, a meia azul não funciona, já descartei, não adianta. Eu quero pegar uma carona na sua fala, Thaís, e quero deixar bem gravado aqui. E para todo mundo que está ouvindo a gente. É muito sério, mas ninguém preocupa com a sua vida, com a nossa vida. Então, para quem pensa essa questão, quem vai ficar olhando... Ah, gente, o povo não tá nem aí. Sabe? Só vai, se joga, vai, faz. É o que você faz, o que eu faço, o que a Vanessa vem fazendo. Para nós é sim. A gente pensa cada dia isso. Então, para quem está ouvindo a gente aí, seja correr, seja pilates, né, seja a queimada que está super em alta de novo. Verdade. Né? Que delícia, precisa marcar uma da comunidade, hein? Verdade. Gente, só vai, porque ninguém tá nem aí pra nossa vida. Então, cada um aí matando seus leões, tomando muito café e água e vambora. Exato. Geralmente, porque o fulano falou, o ciclano falou e comentou. Gente, o fulano e o ciclano não tá fazendo nada. Não, é sempre alguém que não está fazendo nada. Quem tá fazendo alguma coisa não tem nem tempo pra ver o que você tá fazendo, o que eu... Não tem tempo. Eu falo porque, gente, eu não tenho tempo. Sabe? Quando alguém vem me contar algo, nossa, você viu isso assim na rede social? Não vi. Não tem tempo. Não dá. Super te entendo. E aproveitando, Thaís, o que te motivou, o que te levou pro direito familiar, principalmente aí, para cuidar da mulher? O que fez isso aí, esse jogo aí, já que você falou tanto, né, da mulher bonita, dessa crença que você tinha? Será que foi isso? Eu acho que... eu não sei, assim, eu não queria o direito de família de jeito nenhum. Então... Por quê? E aí entra uma questão até pessoal. E aí, se eu me emocionar... Não tem problema não, a gente chora todo mundo. Eu sabia, desde que eu comecei a divulgar, que eu ia enfrentar um divórcio dos meus pais. Aí eu arrepiando aqui. Era uma coisa que estava nítido, né? Por mais que os meus pais, eles se amassem muito, era uma relação que eu via que ela não seria eterna. E eu sempre acreditei muito na família. No próximo episódio você Fica, verdade, fica à vontade. Então, era uma dor muito grande pra mim, porque eu acredito no casamento pra vida eterna. Lidar com o direito de família e com o divórcio é uma dualidade dentro de mim, porque eu não acredito no divórcio. Eu acredito na família. Uau. Então, eu não queria advogar na área de família por conta disso. Porque eu tinha que lidar com algo que eu não acredito. Mas, vendo o casamento dos meus pais, eu fui entendendo que não precisa ser eterno se te fere tanto. Se te machuca tanto. Hoje eu vejo que, assim, Deus não quer que a gente fique num lugar onde a gente tem que sofrer. Hoje os meus pais, eles são muito felizes, eles vivem muito bem. Eu sei que eles se amam ainda. Não sei se eles amam esse podcast, mas... Eu sei. É nítido, assim, sabe? Eles têm um amor muito grande um pelo outro. Que legal. Mas eles seguiram rumos totalmente diferentes. Minha mãe tá com uma pessoa maravilhosa, que faz ela muito feliz, que desperta o melhor dela enquanto mulher. Meu pai também tá com uma pessoa incrível, que faz ele muito feliz. Então, eu acho que o direito de família, ele veio para me desafiar. Uau. Porque eu ainda não casei.
E eu ainda acredito no casamento para a vida eterna, mas eu também precisava entender que existem inúmeras situações onde e aí eu tô falando só do casamento, do divórcio, porque eu realmente acredito que foi isso que me levou. Porque todas as outras questões, cobrar pai devedor de pensão, e mais mandar aprender, isso aí eu gosto. Isso daí você tira de letra. Isso aí eu tiro de letra. Mas o divórcio em si é realmente uma coisa que veio. E eu costumo falar uma coisa nas minhas mentorias. Eu acho que toda grande transformação que vai levar a gente para um lugar de prosperidade e abundância, ela vem atacando alguma dor. Eu acredito muito nisso. Então, alguma dor que você tem. Isso daí, pra ficar bem. Toda grande transformação que vai te levar para um lugar onde você vai viver em abundância, algo grandioso que vai acontecer na sua vida, ela vem a partir de alguma dor que você tem. Seja uma dor familiar, da sua infância. Eu observo muito isso na vida das pessoas com quem eu convivo. Então, eu observo que tem uma amiga, por exemplo, que está vivendo uma fase muito incrível na vida dela e tudo mais, mas ela está vivendo essa dualidade com uma dor que ela tem. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que o direito de família, ele veio porque a minha advocacia era uma, Vanessa. O dia que eu pisei no direito de família, que eu falei, agora eu vou encarar esse monstro de frente, virou outra advocacia, outra Thaís. A Thaís Martins começou a ficar conhecida e a criar um nome dentro da advocacia a partir do direito de família. Eu advoguei para grandes empresas na área trabalhista. Advoguei para uma multinacional de Goiatuba. Advoguei para empresas grandes aqui de Tumbiara durante 5 anos. Mas, nessa época, eu era só mais uma advogada. O jogo virou quando você foi Quando eu fui... Você saiu da zona de conforto. Quando eu enfrentei a minha dor. E nessa época, meus pais estavam juntos. Uau! Meus pais se divorciaram tem 5 anos só. Oh. Isso aconteceu há mais ou menos 8 anos. São 14 de 8 para 9 anos. 13 anos 13. advogando. Então, tem mais ou menos 8, 9 anos que essa transição aconteceu. O meu medo era ter que fazer o divórcio dos meus pais. Esse era o meu medo na época. E você fez? Não. Não fiz na época. Mas o advogado que foi contratado para fazer não fez direito. Adivinha quem resolveu? Mas eu já tinha me curado, eu já tinha entendido o meu lugar de filha, né? Não foi um problema. E não é um problema. A gente ainda tem coisas para resolver entre eles e tal. Mas hoje, para mim, não é mais um problema. Hoje eu falo com o meu pai sobre a minha mãe, com a minha mãe sobre o meu pai. Teve uma época que eu não conseguia nem falar, né? Mas hoje é bem tranquilo, porque o autoconhecimento me trouxe essa leveza de entender o meu lugar e entender que eu podia falar sobre uma coisa ou outra que não teria problema, eu não iria feri-los, porque o meu medo sempre foi esse, né? De feri-los. Legal. Então tá tudo certo. Maravilha. Thaís, o que o direito e o esporte têm em comum quando o assunto é equilíbrio emocional? Eu acho que tanto no direito quanto no esporte, você precisa ter um foco. Você precisa saber o que você quer. Eu vejo muitos advogados recém-formados, e é normal, que estão muito perdidos. Não sabe por onde começar, não sabe, né? Não tem ainda a visão de procurar, de repente, uma mentoria, né? De procurar uma orientação, parcerias. E no esporte também, principalmente com os esportes da moda. Nós tivemos o beach tênis, aí nós tivemos a corrida, agora nós temos a queimada. Então as pessoas, elas ficam perdidas, elas não sabem nem do que elas gostam. Né? Nós tivemos uma fase do vôlei. Quando o vôlei estava em alta, nossa, cansaram de me chamar pra jogar vôlei. Eu falei, gente, a bola vai bater na minha testa todas as vezes. Eu não sei. É um esporte maravilhoso. Do jeito que você é apaixonada pela corrida, eu sou pelo vôlei. Pois é, Vanessa, mas eu não tenho essa coordenação motora, entendeu? Pior que a diferença, né? O correr, ele não é tão técnico quanto o vôlei. Exige uma técnica pra correr. Eu não dou conta de correr 5 km hoje. Você tira de letra. Ainda. Mas o vôlei, ele é muito mais técnico do que a corrida em questão. Exatamente. Mas o que você precisa para aprender as técnicas do vôlei? Foco e dedicação. Exato. Então, são as duas coisas que eu acho
que o direito e o esporte, eles se conectam. Você precisa de foco e dedicação. Eu tô me preparando para uma meia maratona, minha primeira meia maratona, dia 23 de novembro em Brasília. E aí, as pessoas me questionam, nossa, Thaís, como é que você consegue manter sua rotina? Eu faço musculação 6 vezes na semana e treino corrida 3. E faço treinos longos, corri 18, domingo retrasado, 16 nesse, próximo eu corri 20, porque faz parte da minha preparação. Porque eu preciso me dedicar, eu me propus a correr uma meia maratona, ninguém me obrigou. Eu me propus, então eu preciso me dedicar, eu preciso ter foco e disciplina. Se você fez uma faculdade de Direito e quer advogar, você está se propondo, ninguém está te obrigando. Você tem N possibilidades dentro do direito. Você pode ir para qualquer rumo. Se você quer advogar, você vai precisar se dedicar. Então, eu acho que é em tudo na vida, em qualquer projeto que a gente for abraçar. A dedicação, o foco, a disciplina precisam ser os pilares de sustentação. Senão, não vai. No primeiro impasse que você tiver, você vai desistir. E são muitos, é o tempo todo. Todas as vezes que você se propõe a fazer algo grandioso também, vão acontecer muitas coisas para te tirar do seu propósito, do seu caminho. Você pode ter certeza. Eu tenho um desafio. Pode falar. Você vem correr com a gente vai jogar vôlei com você. Nossa! Deixa eu te falar, a gente não faz desafio por outras pessoas, não. Não me põe nessa enrascada, não, vá pra ela, Thaís. Por favor. Vai ser super divertido. Não, a gente pode marcar um voleizinho na areia. Aí, ó. É mais tranquilo. Deixa eu te falar, eu não sei se eu posso participar, porque eu corro o risco de eu me lesionar e não poder correr. Desculpa. Bem justificado. Eu preciso ver. Mas depois da meia maratona, não tem problema. Aí tem São Silvestre, Rina, tem muita coisa. E por falar em meia maratona, Thaís, vamos falar sobre Elas Correm. Vamos falar. Thaís, como foi pra você a primeira edição do Elas Correm? Como foi ver aquele bando de mulheres lindas, maravilhosas, correndo ali? Como é que foi? Depois de todos os surtos? Não, isso daí a gente vai deixar. Detalhe. Resume. Vanessa, eu me emocionei muito, né? Quem tava lá viu, porque eu não imaginava, acho que vocês também não imaginavam, a proporção que aquela corridinha que a gente queria fazer de mulheres teria. Exato. Ver aquele tanto de mulher juntas em um momento de conexão, autocuidado, diversão, foi incrível, assim. A gente brinca, deu trabalho, né? Não é fácil organizar um evento daquele porte, porque nós não imaginávamos que teria aquele porte, mas valeu a pena demais, porque nós tivemos, eu acho que 200% de êxito em tudo que a gente se propôs, saiu melhor do que as nossas expectativas. Nós tínhamos pessoas de todas as idades, mulheres que nunca tinham corrido, que estavam saindo do sedentarismo, que precisavam só de um incentivo mesmo para iniciarem. Então, eu acho que foi assim, de tudo que aconteceu, se eu fosse fazer uma retrospectiva dos últimos 12 meses até março que aconteceu a corrida, foi o auge, assim, da minha vida em 12 meses. E olha que eu realizei muitas coisas naqueles últimos 12 meses. Mas Elas Correm foi realmente o auge, porque eu vim de um lugar onde estar ali pra mim era inimaginável. E eu sei que muita gente, porque eu conversei com muita gente, nunca se imaginou em uma corrida. Nós tivemos caminhada e tivemos corrida. Nós tivemos pessoas que se desafiaram aí na caminhada e decidiram correr no meio do percurso. Nós tivemos pessoas que foram na caminhada e falaram, o ano que vem eu quero estar na corrida. Sim. E que estão correndo para estar na nossa segunda edição agora. E você falou de várias idades e também da região, né? Da região toda. Da região toda. Nós tivemos pessoas de um raio, eu acho que de uns 200 quilômetros. Mais ou menos. Né? Eu tive relatos também de pessoa que estava na depressão e que viu a gente, desde do que a gente, uma amiga queridíssima, falou, Rina, eu vi vocês postando e eu resolvi levantar da cama. Ela me emocionou muito. Ela estava com uma depressão pós-parto. Ela falou, decidi levantar da cama e vim com vocês. Então, também isso aí marcou muito. A gente sabe, a gente não tem a noção dessa proporção, né? Aliás, a gente tem. Várias pessoas vieram falar com a gente, mas a gente sabe que é muito mais. Que vai além.
E eu acho que esse é o nosso intuito mesmo. A Elas Correm, ela foi criada não para ser mais uma corrida de rua, não para estimular uma competição com o outro, porque pelo menos para mim, a corrida não é isso. A corrida não é uma competição com o outro, ela é uma competição comigo mesma. É claro que quando você começa a tomar gosto, que nem eu comecei, você quer se superar a cada dia. Mas você só ir e correr e ter aquele momento já é assim, maravilhoso. Né? Então, o nosso intuito ali era proporcionar esse momento, esse encontro, esse momento de conexão, de interação. Tiveram pessoas que, a partir dali, fizeram amizades maravilhosas. Sim. Eu tenho uma amiga que foi e que conheceu uma cliente minha, e depois eu vi as duas correndo juntas na Beira-Rio. Olha só. Aí eu falei, gente, eu que criei, cria minha. Foi cria delas correm. Cria delas correm, tá vendo? Legal. Thaís, e o que significa para você uma corrida feita por e para elas? O que significa? Só para mulheres. Só para mulheres. Rina, eu acho que é um movimento tão grandioso dentro do mundo da corrida, e aí eu vou sair até do cenário geral da sociedade. Porque, por exemplo, eu corri agora em Uberlândia domingo, e eu comentei com uma moça que estava lá, eu falei, nossa, só tem homem aqui. 70% do público era masculino. Tinham pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas. Então, assim, a gente conseguir fazer uma corrida só para mulheres é algo muito diferente, inovador, forte. Primeiro, porque foi organizado por mulheres e mostra a nossa capacidade de organização. E modéstia à parte, foi muito bem organizada. Eu já participei de muitas corridas. A gente deu baile, sem experiência, né? Em uma cidade de interior, tendo que contar com imprevistos infinitos. Nós saímos daqui, fomos em Goiânia um dia antes da corrida buscar camiseta, gente. Então, assim, e a gente, né? E conseguir levar esse público, conseguir fazer elas abraçarem. Mesmo a gente não tinha um nome. A gente não tinha, falar assim, não, porque elas já organizaram uma corrida antes. Era a primeira aparição, né? Era a primeira vez. O povo só veio. Realmente abraçaram a nossa causa, né? Então eu vejo isso de uma forma muito grandiosa mesmo. Muito diferente do que a gente vê. Eu quero pegar um gancho, Vanessa, e mais uma vez, né, enaltecer o trabalho, a sua dedicação para aquela corrida. Que a gente sabe isso foi essencial. Foi essencial. Quando você fala nós fomos, você foi e nós ficamos na fé aqui, né, representando a sua força ali, aguardando você chegar, esperando os clientes, avisando as corredoras que você ainda estava na estrada. O espírito empreendedor, os clientes. Os clientes. Linda, mas assim, se eu não tivesse vocês, eu teria sentado no meio-fio, chorado e falado não vai acontecer. Porque tudo deu muito certo graças a vocês estarem aqui apoiando a nossa união. Porque não dá pra fazer um evento, não dá pra fazer nada sozinho na vida, né? E não dá pra fazer um evento desse sozinho. Então, assim, e os imprevistos, eles sempre vão acontecer. Até para testar. Você quer mesmo colher esse fruto? Né? Você tá preparada para viver esse extraordinário? Deixa eu ver se você tá preparada. E até porque também era desconhecido para nós, né? Tudo novo, né? Tudo novo. Mas nosso amigo, que nós três somos muito fãs do Joel J, sempre fala, pessoas precisam de pessoas. Sim, exatamente. E nós provamos isso. É o lema dele. Sim. Cada uma contribuiu de uma forma ali muito especial e muito crucial para que tudo acontecesse. Eu fico muito ansiosa, muito pilhada, e eu lembro que no dia da corrida eu tava assim, eu não sabia raciocinar, e eu lembro de um momento muito específico, a Rina, Thaís, o que, não sei o que, eu não sei, tá tudo aí. E assim, porque eu não conseguia, era muita coisa, né, pra gente, porque marinheiras de primeira viagem, a gente tinha muitas coisas pra resolver ali no dia também. E eu sei lá como, mas essas meninas se viraram, entregaram o kit. Rina e Elizabeth, deu tudo super certo. E aí, vamos falar como é que se inscreve, como é que participa, dia, horário, tudo certinho. Vamos falar. A segunda edição do Elas Correm. Segunda edição do Elas Correm já tem data marcada, dia 25 de janeiro de 2026.
As inscrições já estão abertas. O link está na bio do Instagram da comunidade Lunher. Vocês já podem se inscrever. Estamos com o primeiro lote, né, um valor promocional. Nós temos uma cota para esse primeiro lote, e aí assim que a gente atingir, a gente vai virar o lote. Eu não preciso nem falar do nosso kit, porque quem participou da edição anterior viu que, assim, surpreendeu. Realmente foi o primeiro kit daquele porte em Itumbiara. Depois nós tivemos aí recentemente a corrida do Mercadão, que vai servir de inspiração pra gente, porque eu já falei que a gente quer dali pra mais, né? Mas é para todas as idades, para qualquer nível de corredora. Se você nunca correu, ainda dá tempo, inclusive, né, de começar a treinar. Teremos percurso de 5 e de 10? Ou de 5? Não, é de 5. De 5. É de 5. É de 5, é de 5. 5 quilômetros, corrida kids também. Então, o regulamento, ele tá lá no portal para vocês. Leiam o regulamento, tá? É muito importante. Ele é bem pequenininho, fácil de ser entendido. E a gente quer bater o número de inscritas, né? Desse ano, né? Da primeira desse edição. ano. Já tá batido, hein? Uma organização ainda melhor. A gente quer entregar muito mais. Eu não vou ficar falando muita coisa, porque senão a Vanessa vai começar a me chutar embaixo da mesa. Porque vocês não estão vendo, mas tá aqui. Porque eu faço promessas, assim, muito ousadas, tá? Mas nós tivemos aí uma corrida do Mercadão, teremos a do Tijucana esse final de semana. E muita coisa que vai se repetir na nossa, assim. Eu gosto de animação, eu adoro um pagode, né, por exemplo. Então, assim, vem aí. Inclusive teve esse final de semana. Aguardem, pois é, vem aí. Thaís, você falou sobre quem quiser já começar a treinar, né, dá tempo ainda de treinar. E aí, nós vamos fazer um treinão da Elas Correm ou não? Vamos fazer? Bora! Bora? Bora! Vocês topam? Um esquenta pra sua meia maratona. Olha! Quando que é a meia maratona? 23 de novembro. Aí, ó, vou dar um Dá tempo da gente fazer Dá um correndo. tempo, dá tempo. Como é que é o nome? Um treinão. Treinão. E a Vanessa vai correr. Vou, com certeza. Eu vou estar lá. Se eu vou correr, vai ser outra Não, coisa. você Mas vai se eu vou correr. correr, andar... Vai correr. O treinão, ele pode ser muito livre. A gente não precisa fazer inscrição, organizar. Não, vamos Mobilizar. combinar. A gente se encontra numa determinada data e horário e vamos correr todo mundo. Cada um no seu tempo ali, do seu jeito, caminhando, correndo. É para estimular mesmo, para ver que todo mundo é capaz. Que dia que a gente pode fazer um treinão? Que dia que a gente pode fazer? Olha, eu tenho uma data aqui que é o meu número de sorte. Então vamos, vai, fala. Dia 8 é meu número de sorte. 8 de novembro? O número 8. Hoje é que dia? Porque domingo Hoje é agora 28. finados. Domingo é finados. E aí... Dia 8 de novembro. 8 de novembro. Vamos fazer Então, então. bora. Dia 8 de Fechou. novembro, primeiro treinão. Tá marcado. Oficial. Elas correm. Já vamos fazer Às 7 horas, né? Pode ser. Por favor, eles não Mesmo- marca mais tarde, não. Mesmo- O corredor gosta de acordar cedo. No mesmo lugar que vai ser a corrida. No mesmo lugar, na rotatória da Beira Rio, rotatória da Paranaíba, ali na Avenida Beira Rio, dia 8 de novembro, às 7 horas da manhã, a gente se encontra para fazer um treinão. Treinão, viu, gente? Treinão. Não precisa se inscrever, não precisa preocupar com pace, nunca corri, não tenho tênis, só vamos. A gente se encontra lá e vamos correr juntas. Faça igual eu. Vá, correr, ande, corra de Mas novo, mas vá. Levanta e vá. Exato. Dia 8, treinão, elas correm. então. Treinão, elas correm. Vamos preparar uma divulgação aí Esse pra é o mobilizar a treinão, galera. tá, gente? A corrida oficial é só ano que vem. Esse é o treinão. Vanessa, Ai, medo. vamos fazer o seguinte, quem for no treinão, ganha um cupom de desconto para se inscrever na corrida. Vai, pode ser, gostei. Arrasou. Pode ser? Pode ser. Arrasou. Eu vou criar esse cupom. O bom é que assim, né, a gente tem uma parceria, mas eu só informo pra Na hora que a Vanessa. gente desligar as câmeras aqui, A gente resolve. Aí a gente... Não, mas faz sentido. Eu acho que é um incentivo bacana. Acho que Então coerente. pronto, tá lançado. Quem for ao treinão no dia 8 de novembro vai ganhar um cupom de desconto. A gente vai entregar lá na hora, né, o cupomzinho, para fazer inscrição na Elas Correm. Perfeito. Perfeito, então. Vamos Maravilha. Tá marcado. Vamos lá, então. Agora a gente vai para aquela caixinha de pergunta que a gente abriu, tá? No nosso Instagram. E essa rodada, ela tem o apoio especial
de uma marca destaque. Porque agora é assim, todo episódio a gente vai ter uma marca destaque. E a marca destaque de hoje é a New Fit, que é a academia que a Emily Buzzi junto com o Vitor estão tocando ali na João Manuel de Souza, do lado do Peixe Frito. Eu vou ficar devendo aqui o número exato, mas não tem erro, né, gente? Lá ao lado do Peixe Frito, eles estão com a academia. Pessoal muito bacana, super disposto a ajudar, atender a sua necessidade. É uma academia nova, mas super aconchegante. São pessoas incríveis e, inclusive, eu estou treinando lá. Já postei lá um resultadozinho, né? A gente viu, Uau, e nunca. 30 dias negativos, 5 quilos. Graças a New Fit, óbvio que tem ali o foco que a Thais trouxe, né? Tem o meu comprometimento, a alimentação, mas é os meninos que estão ali me incentivando todos os dias. Então eu super indico para vocês ir lá conhecer, começar a treinar, porque as meninas já deixaram aqui bem claro, né? Atividade física é super importante. A Thais falou que muda até a nossa vida profissional e eu venho experimentando isso nos últimos dias. Estou passando por um processo e esse processo de colocar atividade física tem contado bastante. Então, New Fit, siga lá no Instagram, é o nosso parceiro aqui de hoje. Thaís, vamos lá. A primeira pergunta, são sempre 3 perguntas, só que eu selecionei uma que tinha 2, tá? Então vai dar certo. Há quanto tempo você corre e quais foram os desafios quando você começou a correr? Essa é a dúvida. Isso, exatamente. Quanto tempo? Há quanto tempo e os desafios do início da corrida? Eu corro há 1 ano e 7 meses. E os maiores desafios, eu acho que foram duvidar mesmo que eu conseguia correr. Eu comecei a correr por acaso. A minha primeira corrida foi porque um moço me convidou para correr. Eu tive um date de corrida, e aí eu corri 2 quilômetros, porque eu nunca tinha corrido. Então eu corri 2 quilômetros direto, quase morri, quase infartei, né? E aí um dia eu tava muito nervosa, muito estressada e tal. Aí eu comecei a dar uns trotinhos, né? Caminhava com trotinho e tudo mais. Nunca quis correr, participar de corrida, nunca. Nesse início, não. Um dia eu tava muito nervosa e eu comecei a correr. Chorar e correr, chorar e correr. De verdade, juro. Eu chorei durante 5 quilômetros. Quando eu olhei no meu relógio, tinha dado 5 quilômetros. E aí eu falei, gente, é porque eu tava nervosa? Porque eu não dou conta disso. Então, assim, eu acho que sempre os meus maiores desafios foram eu não acreditar que eu conseguia aquilo. Até hoje. E são umas coisas assim que são umas bobeiras. E eu falo, eu sei que é muito clichê, que muita gente fala isso. O seu corpo consegue, você só precisa controlar sua mente. Mas é real. Domingo, quando eu corri em Uberlândia, tinha muita ladeira. Então, muita subida. Eu já tinha feito um treino de 18 quilômetros no final de semana anterior. Então, eu consigo correr 16. Era de 16. Quando eu tava mais ou menos no quilômetro 7 pro 8, eu falei assim, eu não vou conseguir. É muita subida, eu não vou conseguir. E aí eu comecei a falar, gente, mas eu consigo. Eu já fiz 16 algumas vezes, eu já fiz 18, eu consigo. É só mais uma subida, é só mais uma. E a menina que tava do meu lado começou a passar mal, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Ajuda ou vou? Ela falou, vai. Pode ir, eu me viro. Ela não é uma pessoa iniciante, ela já sabe lidar, né? E eu fui. Quando faltavam 2 quilômetros, eu percebi que eu tinha muita energia ainda. Eu correria os 21 naquele dia. E aí eu dei um sprint final. Na hora que eu acelerei, os moços que estavam falou assim, corre que seu sprint tá potente. Vai que seu sprint tá potente. E eu fui. Eu dei realmente um sprint de 2 quilômetros. E quando eu cheguei lá, eu falei, quase que eu parei. Porque eu cogitei a possibilidade de parar. Você sente muito, o seu corpo sente, né? Eu forço muito quadríceps na corrida porque é onde eu tenho mais força. Então eu sinto muito. E eu cogitei porque a minha mente falou que eu era incapaz. Então eu acho que esse desafio é o que eu tinha lá no começo e é o que eu tenho hoje. Eu tô super apreensiva para essa meia maratona. Porque eu falo, gente, será que eu vou conseguir?
Você tem dúvidas? Você tem Mas assim, dúvida? em compensação, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu me desafio muito. Eu já falei assim, lançaram a Maratona do Rio. Eu morro de vontade de correr no Rio. Eu falei assim, se eu for de boa nessa meia maratona de Brasília, eu vou fazer os 42 no Rio. 42. Vou fazer. Não, E vai dar certo. E vai. Vai dar certo. Aproveitando ainda dentro dessa pergunta, você falou sobre sprint e aí você falou também sobre pace. Aí a gente tem pessoas aqui que, né, são leigas no assunto. O que são essas siglas aí, esses nomes para as meninas? Pace é o seu tempo. É o seu tempo médio. O tempo que você faz 1 quilômetro é o seu pace. Então, se você faz 1 quilômetro em 7,30, você tem um pace de 7,30. Se você faz em Perdão, gente. 6,10, 5, 4, 3, esse é o seu pace. Cada tipo de corrida vai te exigir um pace, na minha opinião, de corredora amadora. Por exemplo, eu já consegui correr 5 quilômetros em um pace de 4,58, que foi o meu RP. RP, já falando, já respondendo, é o seu recorde pessoal. Então, é o tempo que você... O menor tempo que você corre aquela quilometragem. Quando eu corro maiores distâncias, o meu pace é um pouco maior. Então, esse final de semana eu fiz 16 em 5,44. Deu RP. Deu RP. Eu já fiz 10 em 5,22, que também foi o meu RP. Então, isso é o pace, o seu tempo de correr cada quilômetro, o seu tempo médio de correr cada quilômetro. Sprint é um tiro que você dá no final. Então, desde que eu comecei a treinar corrida com o Luan, e aí é outra coisa que quem tomar gosto pela corrida, é muito importante você ter um treinador, seguir uma planilha, porque quando você começa a tomar gosto, você quer correr, você quer correr todo dia, e não é recomendado você correr todos os dias. Você tem joelho ali, você tem, né, uma série de questões. Então, o melhor é você ter um treinador para te orientar. Eu comecei com o Luan. Eu treinei muito tempo com o Luan. Desde o início, o Luan falava, quando eu ia fazer prova, ele falava, cuidado para não quebrar. O que é quebrar? Sair muito acelerado e ter que parar, e guarda para o final. Então, os meus treinamentos sempre foram voltados para isso. E hoje eu treino com o Christian, também é muito voltado para isso. Então, eu controlo ali no início, porque na hora que sai a corrida, sai todo mundo acelerado. E eu fico até observando, às vezes, nossa, um monte de gente que você sabe que vai quebrar. E aí eu dou uma controlada para no final eu ter energia para dar esse sprint, porque esse sprint ele faz diferença num pódio, para quem tá buscando um pódio, colocação, ele faz diferença. O último pódio que eu peguei aqui foi porque no final eu consegui dar um sprint e uma menina que correu na minha frente a corrida inteira dos 5 quilômetros. Gastou tudo, no final eu passei por ela nos últimos 500 metros. Ela quebrou. Não é que ela quebrou. Mas eu dei esse gás no final, eu dei um tiro no final e ela nem viu eu passando por ela. Entendi. Quando ela viu, eu já tinha ido. Já tô aqui me preparando. Não sai acelerada pra você não quebrar. Beleza, então. Thaís, você teve algum episódio... É outra pergunta, tá? Você teve algum episódio no tribunal que te marcou e que você pode contar? Eu tive alguns. O mais marcante? Então, eu tive 2 muito marcantes. Um foi uma falta de respeito de uma colega, que eu sou uma pessoa que, embora pareça brava, eu sou um amorzinho. Sou sim, menina. Eu tenho muita dificuldade em lidar com gritos. Eu não gosto. Eu não gosto que gritem comigo, não gosto de gritar com os outros. Então, sempre é algo que me deixa muito travada, assim. Até em discussão de relacionamento, é uma coisa que eu travo mesmo. E eu estava em uma audiência na época trabalhista, e a advogada se descontrolou e levantou, bateu as 2 mãos na mesa, se pôs pra cima de mim e começou a gritar. E eu, do jeito que eu tava, eu fui ficando pequenininha, assim, ó, na cadeira. Eu só cruzei meus braços e fiquei olhando pra ela. Só que eu não sou uma pessoa reativa, então eu não sou essa que reage, retruca e tal, hoje, porque eu já fui. Eu tava falando sobre isso em terapia hoje. E aí, eu só olhei pro juiz e falei assim, excelência, pela ordem.
o senhor não vai intervir? E ela continuou, e o juiz teve que dar voz de prisão para ela. Uau. Isso foi algo que me marcou muito, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Uma advogada super experiente, e ela realmente estava meio que desesperada, porque eu era uma advogada jovem. E na audiência de instrução, a gente tinha ido muito bem. E era um processo de mais de 600 mil reais naquela época, há 11 anos atrás, porque isso foi no meu segundo ano de advocacia. Então, isso me marcou muito, porque foi um desrespeito comigo, com o meu cliente, com o magistrado, e ter que ver uma colega saindo, ela não foi presa, mas ela foi conduzida. E ter que ver uma colega ser retirada de lá, conduzida, eu me senti culpada na época, porque assim, modéstia à parte, eu sou muito boa no que eu faço. Eu conduzi a audiência muito bem, eu fui muito persuasiva nas minhas perguntas. Então, eu realmente fiz por onde ela estar nervosa, né? Porque eu quebrei todas as mentiras ali do cliente dela, mas é uma estratégia, isso faz parte do jogo. Sim. Se você não quer jogar, desce pro play, né? Exato. Então, isso me marcou muito. E um processo de alienação parental que eu atuei também, que foi o processo mais difícil que eu já atuei até hoje. Por quê? A minha cliente me procurou alegando que o pai fazia alienação parental. E ela me trouxe ali um infinito de provas e tudo mais. Isso já tem muito tempo e não é daqui, então não tem problema, né? E eu entrei com essa ação e fui com todas as provas que eu tinha. Durante o processo, ficou comprovado que essa criança sofria alienação pela mãe e abuso pelo padrasto. Nossa, era o contrário. Forte. Sim. Então, o que acontece? Esse processo, até chegar nesse ponto, ele durou 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais. Eu me senti muito culpada nessa época, porque durante 1 ano e meio, essa criança continuou sofrendo tudo isso. Foi muito difícil para mim entender que a culpa não era minha. Porque quando eu soube disso, eu sentei com o advogado da outra parte e falei, olha, agora eu preciso entender como que eu vou ajudar sem me prejudicar, né? Porque eu tenho ali toda uma questão ética e tudo mais. Eu renunciei ao processo e eu renunciei arriscando, porque eu, na época também nova, eu não tinha o hábito, como eu tenho hoje, de gravar os atendimentos e nem de fazer uma entrevista assinada e tudo mais. Então, eu não tinha como comprovar que eu não sabia de tudo aquilo, entendeu? Depois eu criei prova, claro, até para me resguardar. Eu tive uma conversa, né, com ela e criei essa prova para me resguardar, renunciei ao processo, mas tentei ajudar o advogado da forma que eu podia, sem me comprometer e ferir toda a ética profissional, mas foi um episódio que me marcou muito, porque nessa época eu me senti muito culpada. Depois eu entendi que a culpa não era minha, né, que eu realmente fui uma peça do jogo ali, porque, né, era um jogo, mas isso me trouxe também muita maturidade profissional, assim, me fez criar uma maturidade profissional. Hoje as minhas estagiárias que trabalham comigo falam assim, Thais, eu nunca vi uma advogada que se blinda e se protege tanto. Porque é tudo assim, gravado, assinado, documentado, o cliente me manda áudio, hoje a gente tem como transcrever, né? Eu já peço a transcrição e dou print, ou então peço para ele digitar, se for algo importante, dou print salvo. Então eu me resguardo, me blindo mesmo. E hoje eu tenho um filtro maior também nos atendimentos, porque eu fiz MBA em Neurociência e Comportamento Humano, eu estudei muito comportamento humano, então é perceptível, né? São perceptíveis alguns comportamentos. Então, hoje eu já consigo filtrar, não tive mais problema, já tem um tempinho que eu não tenho mais nenhum problema de ninguém me enganar, mas o advogado, ele tá sujeito a isso. Exato. E também são 13 anos, né, Thais? Então, Sim, você vai ganhando bagagem, experiência, a sua maior blindagem é essa daí. Né? Errar faz parte, gente. Eu acho que assim. quem não erra, não amadurece também. Né? Isso é na vida pessoal, profissional. É claro que a gente pode usar o
os erros do outro, né, como Nossa, espelho pra gente não errar, e a gente fala muito disso nas mentorias, né, Rina? É importante você ter um mentor justamente porque ele já trilhou aquele caminho e já errou. Você não precisa cometer os mesmos erros, você vai cometer os seus, mas não precisa ser aqueles, né, que a outra pessoa já pode te instruir. Sem dúvida, sem dúvida. E agora bora correr com as respostas, né? Bora. Vamos lá para nossa rodada relâmpago. Conta Tem mais, rapidinho. Não, agora é correr mesmo, agora é papum. Conta pra nós um artigo que você gosta muito de usar. Artigo de lei? É. Nossa. Eita, você me pegou, hein? O que você gosta? 528 do CPC, cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Olha, vai! Foi papo. Uma conquista pessoal recente. O meu site da mentoria. Que delícia, que bom. Um ritual pré-corrida. Nossa, café, oração Patada nas amigas. e um gel de... Nossa, é porque eu chego lá ansiosa e gel de carbo. É o meu combo. Oração, café e gel de carbo. Eu chego lá ansiosa. Toda corrida eu tô ansiosa. A gente pode ter milhares, 5 quilômetros que eu tô ansiosa. Aí essa aqui me vê e já fala assim, vamos tirar foto? Eu quero foto, menina. Patada nas amigas, meu Deus do céu. Aí eu falo, não quero foto não. Boa. E um hábito que mudou a sua vida? A corrida. Aí, sabia. Falei que eu sabia todos. Um lugar onde você se sente livre. Com a minha família. E um sonho que você ainda vai realizar? A minha família. Ai, que lindo! Pra fechar, um livro que te inspira. A Bíblia. Uau! Foi papo mesmo. Tá vendo? Arrasou! Muito bom! Maravilha. Thaís, nós estamos chegando ao fim desse papo. Que Vamos foi falar mais, legal, a gente né? nem gosta de conversar. horas! A gente, viu, foi tranquilo, bem Sim. sossegado. Antes da gente terminar, um momento de microfone aberto, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora, que às vezes está passando por um momento difícil, ou que está querendo desconstruir velhos hábitos, né? E tá precisando de uma palavra, de um incentivo, enfim. É pra você abrir seu coração, microfone aberto, pode olhar pra câmera e hablar. Não tenham medo de se colocarem em primeiro lugar. Esse autocuidado não é egoísmo. A gente precisa cuidar da gente primeiro. Eu acho que se a gente não estiver bem, né, com o nosso emocional, com o nosso físico, a gente não consegue cuidar de mais nada. Então, primeiro sou eu, depois é o outro. Essa mensagem, ela é para vocês, mas ela também é para mim. E pra mim? Porque muitas vezes a gente se esquece disso, a gente não sabe falar não, tem essa dificuldade, aceita com que as pessoas tratem a gente de qualquer forma. Não é porque somos mulheres que precisamos estar nesse lugar de inferioridade. A gente sabe que a gente consegue tudo o que a gente quiser. Então, olhem para vocês, se priorizem. Sei que tem muita gente aí que tem família, que tem esposo, que tem filhos, que tem cachorro. E talvez, tem muita gente que pensa assim, para ela é fácil, porque ela é solteira, ela ainda não tem filhos. Para mim pode ser mais fácil, mas para você também é possível. Se cuide, que eu tenho certeza que a partir desse cuidado, você vai conseguir construir muito mais coisas, estar bem para muitas outras coisas na sua vida. Maravilha. Arrasou. Você tem mais alguma coisa para perguntar, para falar? Não, eu quero parabenizar. E como eu amo dizer, você é um presente de Deus aí pra mim, a nossa amizade. É maravilhoso estar com pessoas e se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui, estejam sempre com pessoas que torcem por você.
E a gente sabe que, da mesma forma, eu sinto isso de você, da torcida, né, do que a gente significou e veio, né, isso de lá pra cá, e é maravilhoso, tá? Então eu quero te parabenizar e que todo mundo saiba que eu sou sua fanzaça, e é maravilhoso poder compartilhar seus dias, suas conquistas, e tenho certeza que Deus tá lá, preparando cada dia todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tá tudo na caixinha, e já já você vai ver florescer todos. Esse joelhinho no chão que tá lá todos os dias naquele Santíssimo, ainda vai agradecer demais, tá? Você é merecedora de tudo que você já conquistou e o que ainda você vai conquistar. Obrigada, obrigada. Eu sou muito feliz pela sua amizade também, você sabe disso. A gente tem se aproximado cada vez mais, né? E eu acho que é realmente uma providência divina, porque eu e a Rina, a gente não tinha nada para ligar a gente, assim. E aconteceu, nem o tempo, e aconteceu, e nós somos opostos, né? Nós somos totalmente água e óleo. E mesmo assim a gente se entende, né? Do nosso jeitinho, mas a gente se entende. Já me afronta tanto. Mas na verdade eu sou amiga dela só porque ela tem uma loja de chocolate, né? Que Pois é, se ela não fala, ia ficar sem presente. O quiosque. Eu ganhei presente do seu quiosque. Aí, ó, presente do quiosque. E olha que delícia, com muito amor, porque ela não gosta. Obrigada. Eu nem vou precisar ir na concorrência essa semana. Você viu? Eu amo você, tá isso. Eu afronto ela o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. Isso é porque todas as maquiagens da Lado Z, sabe? Isso. Não, hoje eu fui lá de manhã. Mandei pra ela, falei, tô te deixando mais rica. Não tem uma semana que eu não gasto dinheiro com ela. Estou investindo em você. Pergunta se ela gasta dinheiro comigo. Até hoje não separou, não nada, entendeu? Muito difícil. Mas eu mando cliente direto, isso que é importante. Verdade, indicações diretas. Né? Thaís, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa, né? Acho que foi muito bacana, acho que todo mundo sai daqui um pouquinho melhor do que entrou. Agradecer pela sua entrega e dedicação com a comunidade, já falei em outras oportunidades, se torna a falar. Você é uma pessoa muito importante para a comunidade, está no DNA da Lunher, né? Assim como a Rina também. Então, assim, muito obrigada. Nós estamos... hoje vocês não fazem mais parte do núcleo, mas ainda são parte da comunidade, né? Hoje, enquanto embaixadoras. E é uma honra para mim ter vocês por perto e poder caminharmos juntos, tá? Obrigada de verdade por esse tempo. Ainda não acabou porque a gente tem um presentinho ainda. Nossa, eu adorei. Eu vou querer te ajudar a carregar. Da Bela Fórmula, Dr. Thiago, que é nosso parceiro, seu parceiro também, sempre presenteando as nossas convidadas. Todos os presentes, coisas que eu amo. Muito bem. É isso, obrigada de verdade pela contribuição. Quero aproveitar aqui e agradecer a New Fit, que hoje é a nossa marca de destaque, Central Ar, Casa Luz, Bela Fórmula, Plenax Contabilidade, Decorarte, doutora Érica Caldas. Muito obrigada por apoiarem esse projeto e nos vemos aí em breve, né, na segunda edição do Elas Correm, só que antes. No treinão. A gente se vê no treinão, dia 8 de novembro, às 7 horas, lá na Avenida Beira Rio. Exatamente. E para fechar, antes que eu esqueça, a Bela Fórmula tem um cupom LUNHER10, então você pode aproveitar, inclusive vocês também podem utilizar desse cupom para ter desconto aí na sua compra na Bela Fórmula. Obrigada, Yuri, por estar aqui nos bastidores conosco. Rina, por hoje dividir a bancada comigo. Foi uma honra. Espero te receber mais vezes aqui. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada, beijão. Obrigada pelo convite e até uma próxima. Até o próximo episódio.